Oi, galera, tudo bem? Hoje a gente vai ter um convidado muito especial. E, na verdade, eu já fiz uma entrevista com esse cara no meu canal original, então se você quiser conhecer ele melhor, vá lá e dá uma olhada nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui. Mas hoje eu queria continuar esse bate-papo que a gente começou faz um ano antes de que ele fosse para o Brasil. Então, sem mais delongas, Mark, obrigado por ter aceitado o meu convite de novo. Na verdade, você é a primeira pessoa, o primeiro convidado que voltou para participar no meu canal uma segunda vez, e quer dizer que a sua experiência não foi tão ruim a última vez que a gente bateu esse papo, né? Mas, brincadeiras à parte, Mark, sinceramente, valeu demais. E você poderia se apresentar de novo e também falar um pouco sobre a sua viagem para o Brasil. Beleza. Muito obrigado por me receber. É um prazer estar de volta, né? É, Bom, sou Mark Tonelli, sou músico e professor universitário. Moro no estado de Illinois. Como músico de jazz, mais especificamente, eu tenho e sempre, praticamente sempre tive interesse na música brasileira, né? A música brasileira faz parte do repertório de qualquer músico de jazz, entendeu? Então, sempre quis conhecer o Brasil por causa da música. Eventualmente, eu desenvolvi um interesse na língua, na cultura e decidi, depois de estudar a língua por sei lá, um ano, algo assim, que para eu poder seguir em frente com meus estudos da língua, eu teria que chegar no país, né, para praticar, para treinar, né. Então fiz isso, fui no Brasil duas vezes. Na verdade, a primeira vez fui para o Brasil. Morei no estado de Minas Gerais por 5 meses e eu era professor convidado da Federal, que fica lá nessa cidade que se chama Uberlândia. É a segunda maior cidade de Minas Gerais, e eu era professor visitante, professor convidado. Eu dei aula em música, 4 disciplinas diferentes. Morei lá por 5 meses, dei aula, mas também, como músico, fiz bastante apresentação na cidade de Uberlândia mesmo, mas também em outras cidades de Minas Gerais e também em outras cidades e outros estados do país mesmo. Então, foi uma experiência muito rica. E menos de um ano depois de ter voltado para os Estados Unidos, eu voltei para o Brasil com meus alunos da minha própria faculdade. Se chama Millikan University, Universidade de Millikan. E aí a gente foi ao Brasil e a gente tocou pela cidade, a gente fez algumas apresentações foi assim. Então, eu tive duas experiências muito importantes em minha vida com o Brasil, morando no Brasil e aí voltando ao Brasil com meus alunos. Que legal, cara. Então você já conheceu várias partes do Brasil e você teve muitas experiências lá e parece que você gostou, já que você está voltando, né? Mas qual foi a sua primeira impressão do Brasil quando você acabou de sair do avião? O que você pensou desse país? Eu sempre quis conhecer o Brasil, né? Foi um sonho meio na vida inteira, né? Então, depois de quase um dia viajando, não ter dormindo muito no avião, eu fiquei muito cansado, né? Depois de ter chegado no Brasil. Mas para chegar no apartamento, eu tive que dirigir, né? Um carro em Ah, um país que eu nunca conheci. Eu nunca tinha dirigido em um país fora dos Estados Unidos, no exterior, nunca, nenhuma vez. Então eu estava muito cansado, sem ter dormido muito, né? E eu tinha essas chaves e tive que dirigir. Então, a gente saiu, falo a gente, porque eu fui para o Brasil com minha família, né, na época. Então, a gente entrou no carro e eu tive que dirigir.
e a gente saiu do aeroporto e me lembro dessa experiência, desse momento com muito bem, né? É muito vívido, né? Na minha mente. A gente saiu do aeroporto, pegou a estrada, a rodovia, seja qual for. E assim que a gente entrou na cidade, logo de cara, imediatamente, me apaixonei. E fiquei totalmente encantado com a forma da cidade de Uberlândia, né, que é uma cidade de 800 mil pessoas, né, quase 1 milhão de pessoas. E fiquei, como eu falei, fiquei totalmente encantado, né? Eu estava olhando todos os lugares, estava tentando absorver, né, essa nova cultura, né, essa nova aparência de todas as coisas na cidade e me apaixonei logo de cara, imediatamente. Não demorou nem um segundo, né? Então, essa paixão nunca saiu de mim. Ainda tenho essa paixão, adoro o Brasil, adoro tudo que se eu diria tudo, eu estaria mentindo, né? A gente teve dificuldades de vez em quando, mas isso faz parte de qualquer Mas os viagem. gringos não podem falar dessas coisas, né? A gente não tem o direito de falar dessas coisas. Exatamente, não vou. Mas olha só, assim, adoro o Brasil, adorei as experiências, incluindo as experiências desafiadoras, eu diria. Faz Boa parte palavra. de, de viajar, de conhecer outro país, né? E refletindo essas experiências, todas as experiências, seja boas, seja ruins entre aspas, né? Porque eu acho que não tem experiências ruins quando você está conhecendo outro país, né? Você aprende com toda a experiência que você tem. Então, simplesmente adorei do momento que a gente chegou na cidade. Então, minha primeira impressão foi de ficar encantado. Tá, tá. E falemos um pouco mais sobre a sua impressão, mas talvez essa vez linguística, né? Porque fazia alguns anos que você falava, estudava o português, mas todos sabem que o português na aula pode ser muito diferente do português na vida real, e às vezes atrapalha, às vezes dá medo, né? Falar com nativos na vida real. Mas qual foi a sua experiência? Quando você chegou lá, você estava muito confiante do seu nível do português? Você foi meio humilhado quando chegou lá e se deu conta de que faltava algumas coisas? Ou como se sentia com o seu nível de português quando você chegou lá? Assim, eu tinha estudado português 3 anos na época. Faz 3 anos que eu estudava português quando a gente chegou no Brasil no ano passado. Então, cheguei a um nível, eu diria, intermediário, não sei, talvez avançado, né? Geralmente consegui me comunicar, né? Interagir com as pessoas de forma geral, né? Conheço a gramática, não, eu não diria que eu dominei a língua, mas geralmente consigo, né? Nas várias situações que você se encontra, né? Na, na vida cotidiana, por assim dizer. Enfim, mas é, agora Sempre tem um mais. eu tenho mais, agora eu tenho mais. Bom, as situações mais constrangedoras, né, mais difíceis, aconteciam em lugares normais, né, que a gente nunca pensaria, né? Hum, Por exemplo, no supermercado, nos restaurantes, né? Essas frases normais que as uhum. pessoas falam no dia a dia, né? Como se fala? Diariamente. Diariamente, né? Então, você não sempre estuda essas frases em um cursinho ou livros de gramática e tal. Então, tinha umas frases que eu não conhecia quando a gente chegou. Claro. Por exemplo, em inglês, qualquer língua, depois de você pagar na loja, né, restaurante, a pessoa se
pessoa pergunta, né, o caixa pergunta, quer havia? Do you want your receipt? Né, quer havia? Não conhecia essa frase. Ne- As Nem pessoas eu. exatamente, né? E você tem um nível de português incrível, né? Sensacional, né? Ah, não exagere. Não estou exagerando, né? Admiro muito você. Eu aprendi muito com você em nossas conversas. É interessante que a gente é americano, mas a gente sempre fala em português, né? Quando a gente falar. Mas, enfim, eu não conhecia essa frase e da primeira vez que aconteceu, o cara falou que ele via muito rápido, né? Eu não estava esperando um americano, né? O Brasil é um país incrível, né? Sensacional. Só que não tem muitos americanos conhecendo, né? Como turistas, visitando. E se um americano conhece, chegar no Brasil, geralmente é no Rio, Rio de Janeiro ou em São Paulo. Minas Gerais, muito poucos americanos. Muito pouco. Então, ele não estava esperando um americano chegar, né? E ele falou, quer via? Eu falei. E ele repetiu, quer via? E demorou umas semanas para eu realmente ficar preparado para essa frase, né? E vai assim, né? Acontece assim, que você experimente, você experimenta, você vive, né? Mora essa via cotidiana e vai aprendendo aos poucos essas frases. Mas demorou 3 semanas. Talvez eu seja burro, né? Talvez um Não. mais jovem tivesse aprendido essa frase com mais facilidade. Mas para mim demorou quase 3 semanas até eu finalmente chegava nas lojas, né? Precisa a pagar e eu tava pensando, tá, ele vai me perguntar, que era via. Então, Que legal, cara. E o que é isso? Isso é muito comum, cara. Você sabe que essas experiências cotidianas a gente não aprende nas aulas normalmente. Mas eu vou te corrigir em uma coisa, que o Brasil tem muitos americanos. O que não tem são norte-americanos, né? Eu já acabei de fazer um vídeo sobre esse tema polêmico, mas a gente não vai entrar mais em detalhes sobre isso. Mas simplesmente que não, tá certo, tem razão. Mas, enfim, você está falando sobre essa dificuldade nas lojas, né? Mas para mim, o sotaque mineiro já é um dos sotaques mais difíceis, porque eles comem muitas letras, né? E tem muitas gírias. Então, isso te atrapalhou um pouco, o sotaque mineiro? Você acha que foi um pouco mais difícil pelas gírias, pela forma de falar, pelo sotaque? O que você acha sobre isso? Com certeza, né? Porque você tem razão, eles cortam, engolem as palavras, reduzem as palavras, eles juntam palavras, né? É bem comum um mineiro junta 3, 4 palavras em seguida em uma palavra só, né? Exato. Então, eles se entendem sem problema, né? Ontem à noite eu estava passando tempo com um de meus amigos de Uberaba. Uberaba é uma cidade que fica uma hora e pouco de Uberlândia. Ele estava me contando sobre uma expressão, algo como você está vendo o ônibus, não me lembro exatamente. Ele falou a frase, né? 4 ou 5 palavras em que ficaram uma palavra só. Eu não entendi nada, nada. Ele tentou que me explicar. A frase é: você está vendo o ônibus, você está pegando o ônibus, algo assim. É. Então, eu perguntei: e vocês se entendem? Claro que a gente entende. Então, esse negócio aconteceu com frequência. O sotaque atrapalha, mas adoro o sotaque mineiro. Para mim é aconchegante, né? É charmoso, vamos dizer. Exato. Aprendi a adorar ainda mais quando eu morava no Brasil. Mas, com certeza, né, você tem que se esforçar um pouco mais para discernir, né, o que eles estão falando, né? Porque provavelmente é uma frase normal, mas por causa do sotaque, né, do jeito deles falarem, fica um pouco mais difícil. Sim, E com certeza.
Você sim, teve que aprender dois idiomas, né? Primeiramente o português, depois o mineiro, é isso? mineirês, é isso aí, mineirês. Pois é, mas depois de um tempo você fica acostumado, né, com o sotaque, mas tem dias melhores e dias piores, né? Então depende de quanto você tinha dormido a noite anterior, seu estado de mente naquele dia, né, em um determinado dia. E assim, vai assim. Então, depois de um tempinho, me acostumei com o sotaque, mas acho que aprender uma língua, você sempre tá dando dois passos para frente e um passo para trás, né? Você, às vezes, tá, tá pensando, nossa, estou arrasando nessa língua português hoje, né? Estou entendendo tudo, né? Eu cheguei, finalmente cheguei. E o dia depois, as frases normais, né, ficam difíceis para você entender, entendeu? Então, a língua te deixa humilde, né? O que é Exato. uma coisa boa, né? Boa coisa é ficar humilde. Então, tem esse negócio de avançar e se fala, regressar um pouco, né? Mas é normal, faz parte. Faz parte sim, cara. Entendi exatamente o que você está falando, porque às vezes você está aprendendo uma coisa nova, mas está esquecendo uma coisa que você já sabia, algo assim, né? E sim, essa parte de ser humilde, eu sempre falo que essa porque tem pessoas que falam, eu não gosto de aprender idiomas, eu nunca vou morar fora dos Estados Unidos, sei lá. Mas eu acho que esse aspecto de se tornar um pouco mais humilde, de entender os desafios que as pessoas passam quando estão aprendendo outro idioma é super importante, né? E falando de desafios, você já falou de alguns desafios, mas queria falar em termos mais gerais, talvez, sobre, tipo, esses choques culturais que a gente passa, né? E talvez algum perrengue específico. Você mencionou alguns, já deu alguns exemplos, mas você tem outros exemplos de choques culturais? Tipo, agora você toma 3 banhos no dia, não sei. Alguma coisa assim que te chamou a atenção, sei lá. É verdade, os brasileiros tomam bastante banho por dia, mas é um país tropical, né? Só andar na rua você fica suando, né? Enfim, você perguntou sobre os perrengues, né? Isso. Choques culturais. Tem, tinha muita coisa, né? Eu tenho um monte de história, né, sobre esses perrengues, mas né, uma história se destaca. Os brasileiros param para almoçar. O almoço é a refeição principal no Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos é jantar, né? Mas lá no Brasil é o almoço e tudo para, né? Geralmente entre 11 de manhã até uma da tarde, né? E nem existia uma aula entre esses horários, né? Então, todos os meus alunos, meus colegas, todo mundo ia para almoçar. E um dia eu decidi escolher esse restaurante, né, que ficava, sei lá, muito perto da UFO. E eles têm esse negócio de por quilo, entendeu? Por quilo, né? Uhum. Um Sim, buffet. conheço. Sim, então, assim, você entra no restaurante, você pega o prato, você começa a encher o prato com os alimentos, você pesa o prato, você paga depois de comer, claro. Então, eu fui lá, peguei o prato, né, coloquei a comida, os alimentos, e eu fui me sentar, né. Eu me lembrei, tá, eu já estive aqui uma vez, a garçonete vai chegar, eu vou pedir uma bebida, né, funciona assim. E, e assim, logo depois de eu ter me sentado, a moça chegava, a moça chegou e ela queria saber a bebida que eu queria. Eu pedi a bebida, provavelmente uma guaraná. E
ela falou mais, ela voltou com a bebida e aí ela algo, falou algo que eu não entendi. Normal, isso acontece o tempo todo, todos os dias. Então eu estava Você já preparado. se acostumou a isso. Exatamente, né? Ficou normal para mim não entender certas coisas, principalmente nos restaurantes, né? Porque eles falam rápido, né? Rápido para gente, né? Para eles é normal, né? Enfim, ela falou essa coisa, eu falei, desculpa, moço, não entendi, pode repetir? Ela repetiu, ainda não entendi, e fica acontecendo, né, esse negócio. Até finalmente a sala inteira, né, cheio de brasileiros almoçando, ficou muito tranquilo, muito quieto, parado, tá parado totalmente, todo mundo olhando o gringo sendo humilhado, né? Eu, eu senti o olhar de todo mundo, né? Todos os olhos fixos em você. Exatamente, exatamente. Finalmente eu falei, moça, mil desculpas, mas não consigo te entender. Ela fez para sentir, para significar, peraí, já volto. E aí ela volta uns segundos depois com outra moça, né? Outra garçonete. Ela falou a mesma coisa, né? Então eu falei, desculpa, não entendi, você também. Mas ela fica fazendo esse gesto. Ah, tá. Ela tava falando essa mesma palavra. Ficou falando a palavra balança, balança. E Hum. finalmente me ocorreu, tá, ela queria saber se eu já tinha pesado a comida, o alimento, o prato na balança, mas eu não conhecia a palavra balança. Tá. Então eu falei, tá, agora te entendo, desculpa. Então, foi assim. E olha, cara, nunca vou me esquecer da palavra balança, né? E esse perrengue, tipo, queima, né? Essa experiência, assim, esses perrengues queimam essas palavras na cabeça, né? Então, se fosse possível ter esses perrengues o dia todo, seria legal de certa forma, seria muito brilhante de outra forma, né? Mas, assim, Exato, cara. Isso é como a gente aprende, né? Se você não está cometendo erros, você não está aprendendo, né? isso aí, você tem que se arriscar, senão Exato. você não vai aprender, né? Não tem que ter medo de cometer erros, né? Porque cometer erros e aprender dos erros, com os erros, faz parte da aprendizagem, né? E então, Mark, você acabou de falar de algumas experiências um pouco menos boas, né? Por falar assim, mas falando sobre as coisas boas da sua experiência, qual é aquela coisa que você se sente mais saudade do Brasil? Então, uma boa pergunta. E quando uma pessoa chega em outro país, aquela pessoa geralmente pensa em o quê? A comida, né, a arquitetura, os pontos turísticos, coisas assim. E o clima, né? E claro, eu estava pensando nessas coisas e cheguei com esses pensamentos em mente, com essas ideias, mas saí do país com o amor do povo, né? O que para mim é a coisa que tenho saudade, mais é o povo brasileiro. Eles são gente boa, né? São as melhores pessoas do mundo, realmente. Eles fariam qualquer coisa para você, né? E eles fizeram bastante para a gente. Quando eu voltei com meus alunos para fazer essa residência em Uberlândia, tocar, fazer apresentações e tal, a ligação que a gente tinha com a UFO, né, acabou ficando muito importante para a gente, porque eles organizaram muito. E quando eu falo eles, estou falando de meus colegas, de meus alunos da universidade, que ajudaram a gente com organizar as apresentações, o transporte, os equipamentos, né, pontos turísticos e, claro, teve algumas dificuldades quando a gente viajou, sempre tem, e eles estavam lá preparados para ajudar a gente, né? Então,
O povo brasileiro é assim, né? Um povo incrível, né? E tem uma alegria, um jeito de viver, de estar, de ser, que é fora da curva, eu diria. Né? Nunca conheci pessoas, né? Gente assim. Então, realmente tenho saudade do meu bairro, da, da Federal, onde eu trabalhava, e também eu tive a oportunidade de conhecer outras cidades para tocar, para fazer oficinas em várias faculdades, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Goiânia e outras cidades no interior de Uberaba. Uberaba é uma da cidade de Minas Gerais e de São Paulo. Então, tive a oportunidade de viajar, né, conhecer cidades e lugares incríveis, né? E nossa, cara, não tem palavra para descrever, né? Mas e sinto falta dessas coisas, tenho saudade desses lugares, né? Mas o povo, no final, que eu realmente me apaixonei. Sim, com certeza, cara. Me identifico muito com essa resposta, porque, como a gente já falou sobre isso uma vez, eu publiquei um vídeo falando sobre as coisas que eu mais gosto do Brasil, sem ter morado lá, sem ter ido, ou seja, visitado o Brasil. É 100% a gente, o povo brasileiro, que realmente me atrai, que sempre que saio de uma conversa com um brasileiro, me sinto um pouco mais leve, né? Um pouco mais alegre e tudo e tal. Essa resposta faz muito sentido para mim. Mas acho que a gente vai encerrando esse bate-papo. Mark, valeu demais de novo por aceitar o meu segundo convite de participar no meu canal. Eu vou te dar a última palavra. Você poderia se despedir para as pessoas assistindo? Muito obrigado por me receber, foi um prazer estar aqui. Realmente adoro o Brasil, é minha paixão e falar sobre ele é sempre um prazer, né? Então, muito obrigado. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço, Mark. Espero que as pessoas tenham gostado e deixem um comentário e até a próxima. Tchau, tchau.